Você me respeita, hein? Você já ouviu essa frase de alguém alguma vez na sua vida? Então nesse vídeo de hoje vamos discutir o que Jesus falou pra gente a respeito de respeito. A quem nós devemos respeito? Será que é para todas as pessoas? Todas as etnias? Todas as idades? Será que a gente tem o dever de respeitar mais as pessoas que exercem cargos mais altos, por exemplo, o presidente da República ou o Papa? Então eu vou te convidar para vir comigo no que Jesus disse no capítulo de Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes disserem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Jesus está se referindo aqui aos salões de igreja, tá? De serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo, ou seja, o ungido. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Depois de ler esse texto, algumas pessoas dizem que Jesus agiu com um desrespeito. Mas será mesmo, meu irmão? Porque Jesus está se referindo aqui às pessoas que estavam preocupadas em assumir cargos de autoridade diante das pessoas, que nesse caso eram pessoas que queriam se assentar à cadeira de Moisés. Pessoas que substituíram a sua identidade pessoal por uma identidade em um cargo ou alguma posição dentro de uma instituição, seja ela religiosa, seja ela de natureza política ou mesmo empresarial. E é justamente nesse ponto que eu queria focar a discussão de hoje. Será que deveríamos respeitar as pessoas pelo que elas de fato são ou respeitá-las pelo que elas acreditam que elas são? Por exemplo, no caso desses fariseus, eles achavam que eram os grandes substitutos de Moisés. Como um outro exemplo, poderia aparecer algum doido aí na rua e dissesse para mim assim: você agora tem que me seguir porque eu sou Jesus Cristo. E aí eu estou querendo dizer que tem pessoas que se revestem de uma autoridade que nem sempre elas têm para poder exigir coisas da gente, coisas que a gente em si não gostaria de fazer. Então será que deveríamos respeitar as pessoas pelo que elas acreditam que elas são? Ou devemos respeitar as pessoas pelo que elas são de fato? E como a gente faz essa diferença? O que é uma pessoa e quando é um rótulo de uma pessoa? Na minha cabeça, eu prefiro pensar que o rótulo é tudo aquilo que está relacionado com qualidades exteriores, da qual não pertencem diretamente à pessoa em si. Por exemplo, algum cargo que ela recebeu por intermédio de alguma instituição. Às vezes ela nem mesmo recebeu esse título, ela simplesmente se auto-intitulou para aquele cargo e disse que ela é a diretora, que ela é presidente, que ela é o grande líder do não sei das quantas. E aí pensa comigo, meu irmão, você acha mesmo que a gente é obrigado a respeitar as coisas que as pessoas dizem que elas são porque elas ficam fantasiando isso na cabeça delas? Eu sei que essa discussão vai mais longe, porque tem pessoas que fantasiam coisas relacionadas com riquezas pessoais para poder causar uma boa impressão. Tem pessoas que vestem aquele terno para mostrar para as pessoas que elas têm uma certa autoridade espiritual, para se impor diante dos lugares onde elas frequentam. Tem pessoas que se vestem de uma maneira meio extravagante para poder mostrar para os outros aquilo que elas defendem, aquilo que elas acreditam.
Só que a gente sabe que nem sempre o fato de uma pessoa estar bem vestida significa que ela é aquilo que ela veste. Porque nem sempre nós somos aquilo que vestimos. Eventualmente as pessoas podem estar encenando por aí. E justamente essa palavra encenação nos faz lembrar da questão dos atores. E eu não sei se você sabia, mas a palavra hipócrita que Jesus usa nesse texto, ela significa literalmente atores. Então quando Jesus diz para os fariseus que eles são hipócritas, isso não significa que Jesus está sendo ofensivo. Ele simplesmente está dizendo: ah, vocês são bons atores, hein? É como se Jesus estivesse dizendo que eles estavam fingindo e Jesus estava percebendo que é mentira. Na verdade, eles não tinham a autoridade de Moisés para poder se assentar à cadeira de Moisés. E é claro que hoje eu não vou entrar na discussão a respeito do respeito com relação a opções sexuais ou questões que envolvem ascendência, se a pessoa ela veio de uma ascendência africana ou se ela é europeia. Justamente porque essa discussão poderia se tornar complexa demais. Porque a questão que fica é: quem de fato nós somos? Será que nós somos um corpo? Ou será que nós somos um espírito que habita dentro de um corpo? Por quê? Se nós queremos uma identificação com o nosso corpo físico e, consequentemente, com a sua sexualidade, isso ainda é algum tipo de aparência exterior. Isso não se refere à nossa essência espiritual. Então, talvez não devêssemos nos preocupar tanto com isso em criar identificações exteriores com o nosso corpo. Mas deixa esse assunto de lado e vamos dar uma olhada aqui em outra coisa que Jesus ensinou a gente. Então, aqui em Mateus 15, verso 7, Jesus diz assim: hipócritas, atores, bem profetizou Isaías acerca de vocês dizendo. E aí Jesus faz então a referência para o texto de Isaías. Então os discípulos se aproximaram dele aqui no verso 12 e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Quer dizer, os fariseus se sentiram desrespeitados com relação a isso que Jesus estava ensinando. E aí Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. E aqui existe um ponto interessante de se discutir, porque o desrespeito não está relacionado com o fato das pessoas se sentirem ofendidas. Porque a partir de qualquer posicionamento que a gente tenha na nossa vida, qualquer decisão que a gente venha tomar, as pessoas naturalmente vão discordar e algumas delas vão se sentir ofendidas. Isso independentemente se você for bolsonarista, se você for lulista ou se você não for nenhuma das coisas. As pessoas vão ficar ofendidas com a sua posição independente de qual delas você venha tomar. Concorda comigo? Sempre vai aparecer alguém que vai falar assim, que é um absurdo eu me comportar dessa maneira e eu tomar essa decisão. A gente não pode nem ter uma postura neutra nos dias de hoje. Parece que a gente tem sido cobrado, exigido a tomar partido diante de toda essa polarização. Quer dizer que nos dias de hoje não tem como a gente evitar que as pessoas vão se sentir ofendidas. Eu, pelo menos, tenho uma sensação que às vezes simplesmente pelo fato de eu existir e eu poder me comunicar, expressar algumas coisas a respeito daquilo que eu penso, sem impor isso para ninguém, isso já torna qualquer tipo de coisa que eu venha falar ofensivo para algumas pessoas. Por isso que é muito difícil, por exemplo, trabalhar no YouTube. Porque as pessoas, ao ouvirem alguma coisa que a gente vai falar, sempre vai ter alguém que vai criticar. E é interessante que essas coisas também aconteciam na época de Jesus. Existiam os fariseus e os saduceus, que eram os grandes partidos religiosos daquela época. E aí você vê que as coisas não mudam muito. As pessoas continuam competindo entre si e exigindo que a gente tome alguma posição para elas se sentirem mais respeitadas por você. E a mensagem final que eu queria deixar para você hoje é que não existe como a gente carregar um peso e de conseguir evitar que todas as pessoas se sintam ofendidas pelo fato da gente ser aquilo que a gente é. Então que a gente tenha a liberdade de falar a respeito das coisas que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre as coisas que estão acontecendo por aí e que a gente continue dando essa liberdade também para outras pessoas se manifestarem a respeito. E o respeito consiste nisso, em ser capaz de ouvir as opiniões de todas as pessoas sem querer impor o nosso ponto de vista para elas goela abaixo. E se você achou que esse sentimento de culpa que leva as pessoas a ficarem oprimidas por sempre estarem sentindo que estão desrespeitando alguém ajudou você a se libertar,
Então faz um comentário aí nesse vídeo. E se você se lembrou de alguém que poderia ser edificado ao escutar aquilo que Jesus ensinou nesse texto, então compartilha com ela também esse vídeo. E se você se lembrou de algum assunto que seja interessante de ser discutido por intermédio de um vídeo, deixa seu comentário também e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!